Eita, bom dia. Vou falar assim uma coisa contigo, que talvez a primeira coisa que vai acontecer vai causar uma ojeriza, sei lá eu, que sentimento que vai acontecer dentro de você, mas é um assunto que a gente precisa de tratar. A gente tem um discurso, e muito porque esse discurso foi embutido dentro da religião a qual a gente faz parte, dentro do contexto social, dentro do conceito político que a gente convive, de padronizar, né? A gente quer padronizar todas as coisas, a gente quer um modelo de perfeição, um modelo de corpo, um modelo de genótipo, um modelo padronizado, né? Então a gente quer um corpo perfeito, o corpo perfeito é o magro, de estatura alta, de olhos claros, de cabelos claros, e esses estereótipos, esses fenótipos, esses genótipos já caíram por terra por muito tempo, na realidade nunca teve, né? E principalmente aqui no Brasil, que somos um país miscigenado, e a gente vive numa busca constante de um padrão para a gente idealizar como perfeito, uma coisa meio doentia, que até Hitler tentou fazer isso, né, nos séculos passados, né? E a religião não foge disso, né? E especificadamente a religião evangélica, a qual eu faço parte, e talvez você, que eu marquei aí, faça parte dela, e talvez você nunca parou para pensar, porque nem parar para pensar a gente não pode, né? O padrão é que a gente não pode parar para pensar, a gente não pode parar para colocar algumas questões, porque isso é pecado e tal, e a gente vai aceitando qualquer coisa, qualquer alimento que vão dando, qualquer pensamento que vão dando, qualquer paradigma que vão dando para a gente, e a gente para não questionar, a gente não para deitar sobre as escrituras e procurar a iluminação do Espírito Santo para entender algumas questões, né? Eu estava conversando com uma conversa que já está até enjoativo, né, de falar sobre esses padrões, né? Um debate aí sobre que mulher não deve ser pastora, porque Paulo falou, Timóteo falou, e aí os caras aí, onde que está escrito? Onde que está escrito que mulher pode ser pastora? Aí eu, como não gosto muito de muito debate, né? Eu fui lá e falei assim, você quer escrito? Então eu arrumo para você. Gênesis 29, no último capítulo, no último versículo, fala lá que Raquel era pastora. Você não queria ver escrito? Então está escrito aí, Raquel era pastora. Mas aonde que está falando que ela é pastora de gente? E aonde que também está escrito na Bíblia que Jesus chamou você para pastorear gente? Né? Ele fez uma analogia com uma profissão que era muito comum lá naqueles períodos de pastores. Né? Então, vou contar um pouquinho da história, e eu expliquei isso para eles, mas parece que a cabeça está tão fechada que eles não conseguem entender. Era uma sociedade patriarcal, onde o homem era a figura principal, o homem era que provia segurança, alimento, trabalho. Então, era o homem que ia trabalhar e a mulher que ficava em casa com a responsabilidade, com as funções de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, né? A sociedade judaica é assim ainda. A mulher que educa os filhos, a mulher que ensina, era a mulher que ensinava os preceitos do Senhor para os seus filhos. Foi assim que Timóteo aprendeu os preceitos do Senhor, porque a avó dele, Lloyd, ensinou ele em casa, entendeu? Então era a prática daquele povo, naquela circunstância, naquela localização, isso. Então, os homens, eles tinham a função de trabalhar, de prover a sua casa, defender a sua casa. Tanto é que se você vai lá nos relatos bíblicos, você vê que quando o marido morria,
A mulher ficava à sorte se ela não tivesse um filho, se ela não tivesse alguém que cuidasse dela, ela ficava à sorte, ela ia ser qualquer coisa, prostituta, ladra, qualquer coisa, porque a sociedade era assim, né? E a gente está no século XXI, em 2024, as pessoas ainda não entendem que aquela cultura era aquela cultura, e aqui no Brasil nós estamos no Brasil. E Jesus ele não veio defender a cultura judaica, não veio defender a cultura grega, não veio defender a cultura brasileira, veio defender a cultura dele, que é a cultura dos céus. E a cultura dos céus é outra parada. Então, para não ficar assim só nas minhas palavras, vamos pegar um pouquinho alguns textos bíblicos que vai falar sobre a diversidade, que Cristo não está preocupado com padrões, Cristo não quer padronizar nada e nem ninguém, né? Então vamos lá, depois a gente vai falando sobre esse assunto. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês, todos nós, são o corpo de Cristo. E cada um de você, individualmente, é um membro deste corpo. Jesus não falou assim, olha, vocês fazem parte do corpo e vocês têm que perder a sua individualidade para fazer parte do corpo. Individualmente, nas suas características, nos seus genótipos, nos seus fenótipos, nos seus pensamentos, nos seus corpos. Vocês fazem parte do meu corpo, que é o corpo de Cristo, individualmente. Romanos 12, 4 e 5. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e estes membros não exercem a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então, Paulo explicando mais ou menos aquilo que ele já tinha falado lá em Coríntios. Aí tem uma tropa que acha assim que as falas de Paulo são maiores do que a fala de Jesus Cristo, né? Então tem os caras que idolatram Paulo, idolatram Tito, mas mais é Paulo, né? Idolatram, que Paulo falou e Paulo foi a boca do Espírito Santo. Olha, eu sou a boca do Espírito Santo, você é a boca do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele vai ver diferença entre você e Paulo? Ele vai ver diferença entre eu e você? Se o Espírito Santo de Deus quiser me usar para falar alguma coisa, quiser usar você para falar alguma coisa, ele vai usar, não tem diferença nenhuma. Paulo foi importante naquela geração para deixar os escritos, mas agora a gente tem uma nova, um novo entendimento sobre o que Paulo estava falando para aquela sociedade greco-romana, onde ele estava constituído. Jesus, ele veio falar com o seu povo, e já vamos falar de padrão. Jesus não se preocupou com o padrão. Jesus acolheu todo mundo que a sociedade padronizada não considerava como eleito, como aceitável. Então ele andou lá ele juntou para si, para andar com ele, mulheres pecadoras. Já vamos falar de pecado já, tá? Já vamos falar de pecado já, porque eu sei que você já está com a respostinha pronta aí. Está com a resposta. Mas é pecador. Tá com a respostinha pronta para dar, porque você foi condicionado a responder assim, a pensar assim, sabe? Então, saia deste lugar. Então, Jesus chamou, andou com leproso, andou com cego, andou com bêbado, foi chamado de beberrão, foi chamado de comilão, foi chamado de pecador, andou com tudo que não prestava, tudo aquilo que era fora dos padrões daquela sociedade judaica greco-romana ali. Então, já começa por aí. Já começa também que quando o profeta Joel já estava profetizando sobre o derramar do Espírito Santo, lá em Joel 2, ele falou assim que o Espírito Santo derramaria sobre homens, mulheres, crianças, velhos, sobre todo mundo. E foi cumprido lá em Atos dos Apóstolos. Então, o Espírito Santo também, ele não padronizou, falou assim, só vou derramar o meu Espírito sobre os homens. Então, só aos homens eu vou dar dom. Voltando a falar sobre pastorado feminino, que foi
um debate que eu estava com uma pessoa lá, conversando com uma pessoa, que ele falou, mas Paulo falou, Timóteo falou, e aí teve um outro babaca lá que falou assim, é por isso que está sumindo os homens da terra por conta das mulheres, é um babaca, outro idiota, né? É crente idiota, infelizmente, a gente tem que falar assim. Então, o Espírito Santo ele não falou para ninguém ali, falou assim, olha, só escreve aí uma profecia que eu vou derramar só sobre o meu Espírito, só para homens. E eu só vou dar dons para homens. O Espírito que dá dons, ele dá dom porque ele age do jeito que ele quer, da forma que ele quiser, com quem ele quiser, ele age do jeito que ele quer. A Bíblia fala que ele é como o vento, ele sopra para onde ele quer. Ninguém sabe, então você não pode dominar Deus, você não pode dominar o Espírito Santo de Deus, e você não pode falar assim, essa mulher aí, ela não tem o dom pastoral, porque o dom de pastor está lá escrito na Bíblia. É um dom que o Espírito dá segundo ele quer. Então, se ele acha bom dar o dom do pastoreio para uma mulher, e aí não é mais cargo como é lá no Antigo Testamento, não é mais uma atribuição trabalhística como era lá no Antigo Testamento, que os homens eles tinham que pastorear os animais, porque os animais, eles eram agropecuários. Os animais, isso aqui, era fonte de renda. Os animais dava leite, dava carne, dava osso, dava pele, porque era frio lá, muito frio. Então, os animais da pele. Então, era fonte de renda, era trabalho. Então, quando Davi pastoreava as ovelhas do seu pai, ele não pastoreava almas também, como esse babaca falou. Mas aonde que está falando que mulher pastoreia almas? Então, Davi também não pastoreava almas, ele pastoreava as ovelhas do seu pai. E aí, quando ele foi chamado para ser rei de Israel e não pastor de Israel, quando ele foi ungido pelo profeta, ele foi ungido para ser rei e não para ser pastor, entendeu? Aí quando Jesus ele fala para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ele faz uma analogia de como era o comportamento das ovelhas pastoreadas, as ovelhas animais, pastoreada por um pastor homem que tinha a responsabilidade de levá-las para o melhor pasto, comer a melhor grama, beber a melhor água, ser livrada de todos os animais, leões, lobos, serpentes, que eram animais ali daquela redondeza. Então, este comportamento das ovelhas, ele faz uma assimilação de como ele queria que fosse o nosso comportamento com relação ao o homem que se coloca como pastor para conduzir o rebanho de Cristo para os prados, para o lugar onde você vai se alimentar, o lugar onde você vai beber uma água, que é simbologia do Espírito Santo. Então aí fica difícil, tem que desenhar essas coisas para o crente entender. Então, quando ele ficou com esse debate aí, eu falei assim, cara, a gente tem que entender que a Bíblia, ela é a própria palavra. A Bíblia quer dizer uma biblioteca, uma mini biblioteca. Tem um monte de livros ali. E tem livros sobre todas as coisas. E a Bíblia ela pode ser lida como um livro espiritual. A Bíblia pode ser lida como um livro profético. A Bíblia também é um livro histórico. Ela tem um monte de coisas ali dentro. Um livro de médico, um livro de arqueologia, de psicologia. Tem um monte de coisa ali na Bíblia. Você pode pegar, extrair um monte de elementos ali. Então, você tem que aprender a separar aquilo que é literal e aquilo que é figurativo. Então, você vai... Aí ele falou assim, mas está escrito. Aonde que está escrito que tem mulher pastora? Eu falei, bom, acabei de mostrar para você. A Raquel era pastora. Está escrito ali que era pastora. Você não queria ver? Está escrito lá. Em Zípora, mulher de Moisés, era filha de Jetro. Jetro era pastor. Então, Jetro tinha 7 filhos, se não me engano. 7 filhas, se não me engano. Então, Zípora era pastora do seu pai. Débora era juíza, foi juíza do seu povo. O maior cargo que tinha lá, ela teve, ela foi responsável por julgar as causas do povo. Então, para tentar desfazer esses paradigmas, mas os caras são mente fechada e desemboca por aí. Então, que você não seja mente fechada e que você não ampute o corpo de Cristo.
Porque Cristo, ele não tem um padrão. Porque se Cristo tiver um padrão, eu e você também não podemos ser aceitos, porque a gente está fora do padrão. Veja bem, Romanos 3, 23, 26, o mesmo Paulo que falou sobre o corpo, ele fala assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados, dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, se for colocar um padrão, eu estou fora, você está fora, o pastor está fora, o apóstolo está fora, o bispo está fora, o diácono está fora, o padre está fora, o pai de santo está fora, todo mundo. Porque pelo pecado da desobediência, que entrou lá no Jardim do Éden, todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Porém, entretanto, contudo, glória a Deus por isso, Deus se fez carne, entregando-se à morte na cruz e mediante um favor imerecido que eu, você, toda a humanidade que passou, de hoje, que virá, não tem merecimento. Ele morreu, nos justificando pelo seu sangue, nos colocando com livre acesso ao Pai. Morreu. Então, esse é o padrão do reino. Com as minhas diferenças, com o meu genótipo, com o meu fenótipo, com tudo aquilo que eu sou, com todos os erros que eu sou justificado. Quando Deus ele olha para mim, ele vê Cristo, ele me justifica de todos os meus atos. Pronto, beleza. Ele não está preocupado se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou dizimista, se eu sou ofertante, se eu sou trans, se eu sou gay, se eu sou gordo, se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou largo, se eu sou magro, se eu tenho perna, se eu não tenho, se eu tenho olho, se eu não tenho. Ele não está nem um pouco preocupado com isso, não. Se eu sou preto, se eu sou branco. Não tem padrão. Então, por que agora em Cristo Jesus, que não sou merecedor de absolutamente nada, porque tudo foi de graça, um favor imerecido, favor, eu nem pedi, e ele deu, por livre e espontânea vontade, ele se deu por mim. Então, por que eu, agora, que sou favorecido pela graça, vou amputar o corpo? Não, ó, você não é batizado, então você não pode tomar a ceia do Senhor. Não, você não é casado e você não trouxe a certidão de casamento, você não pode fazer parte do corpo de Cristo. Não, porque você é trans, você é uma mulher trans, um homem trans, você não pode pegar o microfone para louvar a Deus. Não, porque seu cabelo é duro, não cresce para baixo, você não pode, tem que usar véu, sabe? Um monte de coisinha, você fica amputando o corpo de Cristo. Aí, obrigatoriamente, essas pessoas que entenderam que elas são do Senhor, elas vão abrir outros estabelecimentos, chamados denominações, para incluir essas pessoas que estão sendo rejeitadas. Aí, você, todo santão, todo padrão, todo certão, você fica metendo louco nas pessoas que fazem o carnaval gospel, que faz o arraial gospel, que faz a igreja inclusiva. Daqui a pouco eles estão fazendo aí igreja para pessoas gordas, porque eu já ouvi um absurdo de uma líder de dança na igreja dizer que gorda não podia dançar na igreja. E tem a tropa também que fala que onde se viu dançar na igreja, trazer as coisas do mundo para a igreja. Tem essa tropa também. Aí vão abrir uma igreja só de dançarinos. Aí, onde já se viu pagode na igreja? Aí vão abrir uma igreja de pagodeiro. Aí vão fazer, ó, amputando o corpo de Cristo, sendo que a Bíblia é bem clara. Vou ler de novo lá, o versículo de 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo
E cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. 1 Coríntios 12, 27. Individualmente. Individualmente, ele me chamou enquanto eu era DJ de baile. Já contei isso para vocês, né? Ouvia muita música lá e ele me chamou lá. E aí, quando eu cheguei, não, isso daí não é profissão de homem de Deus, você tem que deixar isso aí o diabo te deu, tudo que você deu, tudo que você tem, tudo que você conquistou foi do diabo, isso daí é coisa do diabo, você tem que largar. Aí eu que canto, eu que estou na área de música dentro da igreja, eu não posso mais ouvir aquelas músicas do mundo, tenho que ouvir, ó, amputando, fico cotó, cotó. Aí eu tenho que fazer igual o pastor Curtis Brown, que eu ouvia ele quando na década de 80, que ele abriu uma igreja só de rappers. Tem quase 3 milhões de pessoas lá na igreja dele, só rapper, só a galera do hip hop. Aí, um cara que é grafiteiro que se converte, ele não pode mais fazer grafite, porque a gente tem uma cultura de que arte é só o quadro do Van Gogh, só Leonardo da Vinci. E o cara que faz grafite, aquela expressão dele não é arte. Aí ele vai abrir uma igreja só de grafiteiro, entendeu? Como na década de 90, quando eu me converti, tinha uma igreja só de roqueiro, só de tatuado, porque o rock era do diabo e tatuagem é do diabo também. Ó, daqui a pouco eu falei para esse meu amigo aí, falei assim, vocês estão falando tanto que de mulher, de mulher, de mulher, de mulher, faz uma igreja só de homem, só de cueca, coloca só a cueca lá, não tem nenhuma mulher. Aí você não tem nenhuma mulher para ficar lá no departamento infantil para cuidar de criança, você não vai ter nenhuma mulher lá como diaconisa para servir a Santa Ceia, que não é santa, é ceia simplesmente, né? Depois eu falo de ceia. Você não vai ter mulher para ficar lá no grupo de oração orando por você. Você não vai ter mulher para tampar suas brechas quando você tiver que dar rolê, que você tiver que viajar. Você, vai lá, pega para mim lá, toma conta lá do departamento, não sei o quê. Então, fica só você cueca, faz o clube do bolinha, só cueca lá. Firmeza, tranquilo. Ó, tanto está no corpo de Cristo, porque Jesus Cristo não falou nada sobre isso. Não vejo nada nos escritos, pelo menos nessa Bíblia que a gente tem, não vejo nada de Jesus Cristo falando assim, eu só quero, no meio da minha noiva, só homens. Não vejo. Não vejo. Ah, mas Paulo falou. Paulo falou. Aí deixa eu ver aqui se eu acho um negócio interessante que ele até postou lá um versículo lá de Timóteo falando sobre as mulheres, né? Vou achar aqui. As mulheres que não podem ensinar na igreja e tal. E aí ele colocou um versículo, aí eu mandei o versículo para ele não respondeu. Acho que é 1 Timóteo, 1 Timóteo 2, do 11 ao 15. Timóteo, que é discípulo de Paulo, naquela sociedade, óbvio. Timóteo solteiro, a Bíblia não fala que ele era casado, né? E hoje a gente tem uma prerrogativa que para você ser pastor você tem que ser casado, mas ele era solteiro e já era pastor de uma igreja. Aí Timóteo falando lá, em 2:11. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito ele, Timóteo, não Jesus, não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Ou seja, Adão foi criado primeiro. Adão foi dada a ordem para Adão. Só que aí vamos passar o pano para Adão e vamos colocar a culpa na mulher, porque a mulher que foi enganada e ela caiu em transgressão, e Adão, a gente passa o pano. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia e fé no Salvador e na santificação. Aí eu peguei ele nesse versículo 15 aqui. Eu falei, então a mulher não precisa de ir para a igreja, certo? Então a sua mulher não
precisa de ir para a igreja. Se ela já deu filho, ela já está salva. Beleza? Então, deixa a mulher quieta lá na casa dela. Não, então, ensina isso para as mulheres. Assim, ó, a partir de hoje, mulheres, vocês não precisam de vir mais para a igreja porque vocês já estão salvas. Não precisa mais de vocês dar dízimo, não precisa mais de vocês não cortar o cabelo, não precisa mais de vocês largar as vaidades de vocês, não precisa de vocês fazer absolutamente nada porque vocês já estão salvas. Você já teve filho, você está salva. Beleza? Não precisa de mais nada. Então vamos ficar só nós aqui na reunião da machaiada, a gente vai ficar aqui falando das coisas, valorizando ser macho, valorizando ser hétero, valorizando ser o sacerdote do lar, a gente ser autoridade mesmo. Então, beleza, papo de macho. Papo de macho. Aí Timóteo só está reproduzindo as falas que ele obteve naquela sociedade lá, que isso daí era comum lá. Então, vamos passar o pano, né? E aí a gente está aqui falando também, em 2024, vamos passar o pano, vamos falar assim, olha, a culpa é da tal da Eva. Se não fosse a tal da Eva ir lá escutar da serpente, a gente não estava aqui nessa merreca que a gente está, certo? Mas quem foi criado primeiro foi o homem. Mas vamos passar o pano no cara, vamos colocar a culpa na mulher, na serpente, vamos fazer aquele mesmo rolê lá de Gênesis, vamos tacar a culpa no outro, sendo que a culpa é de todos nós. E agora, em 2024, pós-morte e ressurreição do Salvador, a gente que está aguardando o retorno dele, a gente está reproduzindo esses mesmos valores lá que os caras estavam reproduzindo. A gente está separando, a gente está segmentando o corpo de Cristo. Não. Tem aqui as minhas regrinhas. Para você fazer parte do corpo, você tem que obedecer isso, isso e isso. E a gente começa a transportar a denominação, os regimes internos dessa denominação chamada igreja que a gente frequenta, como se fosse a palavra de Cristo. Mas Jesus não falou nada disso, não. Quem falou foi o seu Timóteo lá, quem falou foi o seu Paulo lá. Jesus não falou. Eu não vejo nenhuma palavra lá, Jesus falando assim, a mulher tem que ficar ali, ó, na dela, né, cuidando dos utensílios domésticos, limpando a casa. A mulher não precisa de chegar até mim para ela ser curada. Bastou ela ter filho que ela já é curada, que ela já é salva, ela já é liberta. Não vi Jesus falando nada disso. Jesus veio preocupado com a alma de todos nós. Ele veio cumprir o seu desígnio. Morrer por todos. Não por algumas. Por todos nós. Jesus morreu por todos nós. O sacrifício foi perfeito? Foi. Ponto. Ele falou, está consumado. Ou seja, Zé Fini, acabou. Não tem que fazer mais nada. Tudo que ele tinha que fazer, ele fez lá na cruz. Ele morreu na cruz lá para nos libertar, para nos salvar, pacote completo. Não tem nada que fazer mais nada aqui. Agora é só a gente aguardar. Agora é só a gente acompanhar o decorrer da nossa história. Como ele mesmo disse assim, quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Ele não falou para você deixar de ser gordo, deixar de ser um monte de coisa que todo mundo pode falar. Todos esses discursos que estão na sua mente. Ele falou, pega a sua cruz diariamente e me siga. Sabe? Segue ele e firmeza. Para com essas bobagens. E para de acreditar nesses trouxas, nesses idiotas. Pega a Bíblia, cara. Pega a Bíblia. Dá um tempinho para olhar. A Bíblia fala assim para você meditar nela de dia e de noite. Para de ficar seguindo pregador de internet, pregador de TikTok, pregador até de Facebook aqui também. Para com isso, cara. Pega a Bíblia, deita na Bíblia e leia. Peraí. Você está falando isso aqui? Pera um pouquinho. Deixa eu ler ali direitinho. A mulher em silêncio com toda a sujeição. Peraí. O que ele está querendo dizer, hein? Não permite, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Uai, por quê? Deixa eu ver se a Bíblia responde por quê. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Deixa eu voltar lá em Gênesis, ver o que está falando em Gênesis lá. Mas a mulher estava lá em silêncio. E Adão não foi enganado. Não, ele não foi enganado. Ele sabia o que ele estava fazendo. Mas a mulher, sim, foi enganada.
ela caiu em transgressão. Quer dizer, então Deus tem dois pesos e duas medidas? Então Deus ele vai falar para Adão, ô Adão, beleza, você não foi enganado, porque você sabia, eu falei para você não comer do fruto, para você não desobedecer, você foi lá e desobedeceu. Agora a mulher não sabia. E aí, por causa disso, que ela vai ser amaldiçoada durante toda a sua existência, de todas as mulheres. Ah, no versículo 15, ela só vai ser salva, porém, se ela dar à luz a filhos e se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Bom, como o homem não pode dar luz, então o homem não precisa de ficar na modéstia, também não precisa de ficar na fé, não precisa de ficar no amor e também não precisa de ficar na santificação, porque Deus já passou o pano para ele lá no Jardim do Éden. Agora a mulher não. A mulher, porque ela foi enganada, então Deus agora vai penalizar ela e vai penalizar a geração toda das mulheres, porque ela vai ter que ficar ali cativa e ela vai ter que ficar sempre modesta na fé e sempre no amor e na santificação. Mas ela não precisa de fazer mais nada, porque ela já teve filhos, então beleza, tá suave. Ah, gente, pelo amor de Deus, que Deus é esse que vocês acreditam? Que Deus é esse que vocês pregam? Que Deus é esse que vocês defendem? Para! Onde já se viu uma coisa dessa? Se Deus é amor, ele não vai ter esse tipo de comportamento com seus filhos. Aí teve um cara que chegou, uma mulher que falou assim para mim, mas tem pessoas que não são filhas de Deus, tem pessoas que são criaturas. Aonde está escrito isso, rapaz? Então Deus criou umas pessoas para ser filhos, outras para ser criatura? Então ele não é Deus de amor, ele é o Zeus aí de Roma, o Zeus aí o Zeus grego, ele é o Deus lá dos egípcios, ele é qualquer outra coisa, menos o Deus de amor que a gente acredita, que é capaz de se entregar para salvar toda a sua criação. Se ele separou uns e outros não, para, gente, que interpretação é essa que vocês têm de Deus? Que imagem é essa que vocês têm de Deus? Por acaso eu sou pai de 3 filhos, eu tenho amor diferenciado por um dos meus 3 filhos? Não, o amor é o mesmo. Para, gente, pelo amor de Deus. Para. Olha, vamos deixar de ser hipócritas, vamos deixar de se comportar como animal, deixar a gente ser conduzido, sabe? Porque o nosso pastor é Jesus Cristo. E ele vai voltar, e ele vai arrebanhar para si as suas ovelhas, certo? Mas não pense você que eu e você que somos ovelhas, a gente vai passar batido. Porque cada vez mais que a gente conhece as Escrituras, cada vez mais o peso sobre nós aumenta. E mesmo você que não lê as Escrituras, mas você já escutou, e é difícil você não conhecer um pouquinho, porque está aí no TikTok, está no YouTube, está na televisão, está na novela, está em tudo quanto é lugar. Deus está mostrando, se revelando. Todo mundo sabe quem é Jesus Cristo. Você sendo crente ou não. Todo mundo sabe quem é Jesus Cristo. Todo mundo sabe quem é Deus. Não importa com o nome que se ele apareceu para você, se é Oxalá, se é Tupã, se é Deus, se é uma energia. Não importa. A Bíblia, que é o livro de fé que eu acredito, que eu já acreditei em todos os outros livros, mas agora eu adotei a Bíblia como regra de fé, porque ela me respondeu muitas coisas e Deus me respondeu muita coisa. Então, a Bíblia que eu acredito, ela diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. Por mais que você não seja religioso, por mais que você não esteja na religião a qual eu estou seguindo, que para a gente dizer que a gente tem religião, né? Porque eu não tenho religião, eu sou seguidor de Cristo, né? Mas, por mais que você não tenha nenhuma religião, você não consegue explicar como é que o sol se põe e nasce todos os dias. É só você olhar para o sol, você vai ver que existe alguma coisa muito maior. Só para você olhar para a luz que nos ilumina, você vai entender que existe alguma coisa maior e superior àquilo que a gente imagina. Se você é bruxa, se é duende, se é ET, não interessa o que você acredita. Mas alguma coisa, se você acredita no Big Bang, mas alguém provocou o Big Bang. Não foi simplesmente porque os átomos decidiram e tal. Alguém criou os átomos, certo? Então, não quero nem te converter absolutamente a nada, mas eu quero te dizer que toda a terra está cheia da glória de Deus e uma hora, se ele é esse Deus dos judeus,
se ele é esse Deus da Bíblia, ou se ele é o Deus do islamismo, não importa. Uma hora ele vai aparecer, ele vai requerer tudo aquilo que a gente está fazendo aqui para o nosso bem e para o bem do nosso próximo, porque essa é o maior mandamento que esse mesmo Jesus Cristo deixou nas Escrituras. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, o amor. Então, se eu amo, seja lá que religião que eu estou, eu amo esta entidade, esta energia, esta força que transcende espiritual, e eu não amo o meu próximo, e eu fico amputando o meu próximo, já estou errando. Já estou errando. E vou ter que pagar as consequências por isso. Certo? Então, para com essa história de você querer padronizar as pessoas, de você querer padronizar o comportamento das pessoas, porque somos seres individuais, com personalidades distintas, com manifestações distintas, e como o próprio Paulo fala lá em Romanos 3, todos nós, 3, 23 ao 26, todos nós somos destituídos da glória de Deus, porque todos nós pecamos. Então, não adianta querer passar o pano e querer achar que as pessoas têm que ser como eu, que as pessoas têm que se comportar como eu, que as pessoas têm que se vestir como eu, as pessoas têm que ter o cabelo como o meu, as pessoas têm que ter uma dialética como a minha. Todos nós somos individuais. Todos nós somos um universo. E dentro desse universo, existem muitas constelações. Então, vamos parar de querer padronizar esse, aquele, de padronizar comportamento, padronizar expressões. Não, mas a gente se ora assim, se canta assim, se prega assim, se comporta assim. Isso é padrão, cara. Isso é padrão. Vamos parar? Vamos parar? Então, que a gente tenha uma organização é uma coisa, mas agora a gente querer ter robozinho ali, não rola, velho. Não rola, para com isso. Então, essa é a mensagem de hoje, tá bom? Eu não vou ficar querendo padronizar o corpo de Cristo, não. Deixa assim do jeito que tá. Se Deus quiser fazer alguma coisa, que ele faça individualmente comigo. Se ele quiser que eu mude as minhas vestes, se as minhas vestes estiverem incomodando a ele, ele vai falar comigo. E eu vou mudar as minhas vestes. Se ele falar comigo, o espírito dele, que fala com o meu espírito, falar com o meu espírito, olha, deixa disso, ou faça isso, é meu particular com ele. Mas ninguém tem que ser igual a mim, entendeu? Entendeu? Porque é particular, individual. Tá bom? Fica com Deus, tenha um bom dia, compartilha aí quem você acha importante, se você não acha importante, pegue para você a sua parte. Como diz as Escrituras, aquilo que é bom, guarde para você. Aquilo que não for bom, ó, joga fora. Aquilo que eu falei aqui que for bom para você, guarda. Aquilo que não for bom, joga fora. Não me segue, segue a Cristo, tá bom? Fica com Deus, tenha um bom dia, excelente terça-feira para você.